Mas Ju, seu rosto afinou. Ju, o que aconteceu com seu sorriso? Ah, acho que ela fez bichectomia, que é aquela cirurgia que tira a bochecha, sabe? O que aconteceu? Você tá com um rosto diferente. Essas perguntas começaram a surgir nos últimos tempos. Na verdade, quem me acompanha diariamente no Snap, quando eu faço Snap, eu faço quase todo dia, né, gente? Mas viu que antes de eu ir pra Dinamarca, eu comecei um tratamento bem sério para um problema que eu tenho desde criança e que talvez muitas pessoas não enxerguem quão sério isso pode ser. Então eu sofro de bruxismo desde criança. Mas se você pegou o bonde andando e você não sabe o que é bruxismo, pode parecer até um nome que lembra bruxa, mas enfim, gente, é um distúrbio que geralmente dá nas pessoas durante a noite, quando elas estão dormindo. Então essa região da mandíbula aqui, ela tem os movimentos involuntários ou de morder ou de ranger, né? Ou você fica arrastando ou mordendo. E eu tenho isso desde criança. Eventualmente ele sumiu, eventualmente ele voltou, só que por uma boa parte da minha vida, gente, que eu dormia, quando eu morava com a minha mãe, dormia no quarto sozinha, muitas vezes quem tem bruxismo não sabe que tem. Só tem quando alguém dorme junto e essa pessoa muitas vezes acorda no meio da noite com o barulho da gente se mordendo, literalmente. E o Krika veio me alertando nos últimos tempos. Às vezes eu acordava com ele segurando o meu rosto, que ele ficava assustado com a maneira como eu me mordia. E assim, gente, pra quem tem, eu me lembro de criança acordar com como se fosse uma sensação de areinha na boca, de às vezes quebra um pouco o dente. E o que eu sentia hoje? Eu vou falar pra vocês que vai levar ao porquê do meu rosto ter mudado, porque eu tô em tratamento ainda por uma coisa que tava me deixando doente. Eu comecei a ter muitas dores de cabeça nesse lado e nesse local. Essas dores de cabeça irradiavam pro fundo do meu olho, gente, vocês não têm noção. Eu sempre fui uma pessoa tão saudável que nunca tive uma dor de cabeça. Eu comecei a ter essas dores de cabeça que me atrapalhavam no meu trabalho, essas luzes pioravam a minha dor de cabeça. Eu era super resistente a tomar remédio, mas eventualmente eu tinha que tomar porque eu não aguentava. E isso começou a prejudicar também a minha cervical. Só que até então eu não fazia ideia do porquê da dor de cabeça e nem do porquê que eu tava sempre travada na cervical, se eu me alongo pra caramba, se eu medito, se eu faço N coisas que são características de pessoas que têm um corpo mais relaxado. Então, isso são alguns sintomas que eu comecei a ter. Outro sintoma que eu já comentei com vocês, gente, uma vez me pediram um exame e eu descobri que eu tinha problema de cortisol alto. O que é o cortisol? É o nível de estresse. É um hormônio, né, o hormônio do estresse, diríamos assim, que quando ele tá alto quer dizer que você tá passando por muito estresse. Só que eu sempre falei, gente, eu sou tão calma, eu não me considero uma pessoa estressada, por que esse meu hormônio é tão alto? Isso é na época que eu trabalhava na TV, que eu tinha uma vida assim muito mais enlouquecida, não muito mais do que isso hoje, mas os meus horários eram confusos, eu não praticava tanta atividade física, eu não meditava, enfim. E daí eu falava, meu, mas por que raios o meu cortisol é alto? Até que eu tive uma crise e eu comecei a ter uns estalos e o meu pai tinha o ATM, que é um problema de desvio aqui da mandíbula, e ele ficava com tudo fora do lugar. E eu fui numa dentista há alguns anos e ela falou, olha, o seu caso tá levando pra ATM, você tem que tratar. Então tratei por um tempo, depois eu parei, depois eu achei que tinha resolvido, e aí aconteceu tudo de novo agora. E assim, gente, foi muito difícil porque você fica sofrendo durante o dia todo por uma coisa que acontece à noite. Agora eu sei o que estava causando tudo aquilo, porque eu falei com o Cri, que ele falou, não, vai no Julinho, que é amigo nosso, ele trabalha com o Felipe, que ele dá essa aula na faculdade, justamente disso, vai ver o que eles falam. E, gente, foi muito engraçado, porque vocês sabem que eu vim num processo de dieta, e eu emagreci 7 quilos e o meu rosto continuou redondo. E muita gente até, tipo, às vezes falando bonitinho e às vezes não, porque a gente tá exposto aqui na internet, às vezes a gente ouve coisas assim, que a pessoa não se preocupa, né, se isso vai machucar a gente ou não estão nem aí. É claro que isso é a minoria. Vocês são muito educadas. Então é um caso outro que vinha, nossa, que cara redonda, nossa, que bochecha enorme. Sabe assim, eu ouvi coisas do tipo por muito tempo. Eu imagino que algumas pessoas de vocês também devam ouvir. Eu sou muito bem resolvida comigo mesma, gente. Só que eu falava, poxa, mas que chato, eu tô aqui pra ensinar alguma coisa legal, pra passar alguma coisa legal, a pessoa fica preocupada com a minha bochecha.
deixa minha bochecha em paz, eu sempre fui assim e tal. Só que eu achei muito estranho ter emagrecido tanto e o meu rosto não ter mudado. Até que eu fui no dentista antes de ir pra Dinamarca, porque eu tava com muita dor de cabeça, aí eu comecei a achar que possivelmente meu bruxismo tava atacado e que pudesse ser isso, porque não era possível. E realmente, gente, uma das primeiras coisas, quando eu cheguei lá, eles me examinaram, eles apertaram toda essa região aqui, fizeram um teste de mordida, eles falaram que o meu caso... Vocês sabem que a mordida humana, esse músculo aqui é um dos mais poderosos em pressão. Então é algo muito forte. E o que acontecia com o meu rosto? Essa região toda estava com um processo bem inflamatório por conta de uma hipertrofia. O que é hipertrofia? Sabe aquelas pessoas que fazem muita musculação e ficam com os músculos muito grandes? Hipertrofia é o crescimento do músculo, né? Então vocês imaginam que eu fazia isso com o meu rosto. Então aquilo que vocês viam daquele rosto redondo, gente, não era gordura e nem era bochecha. Eu tava toda inflamada, com os meus músculos todos sobrecarregados, eu tava toda ferrada, literalmente sem saber. E fui julgada por isso e falaram sobre isso, mas enfim, né? E aí eu fui pedir ajuda, não pensando se a minha bochecha era grande ou era pequena. E bichectomia tá na moda, que é uma cirurgia em que você remove essas bolas de bichac, que é essa gordurinha que tá super na moda. Mas existem também os contras dessa cirurgia, então eu não fui procurando nada disso pra resolver bochecha. Eu fui procurando um alívio para aquela dor de cabeça insuportável que eu tava tendo. Tinha dias que eu tinha que ficar no escuro. E aquela dor na cervical e os meus níveis de estresse lá no alto, gente. Eu vou deixar até no blog. Os efeitos colaterais do cortisol alto são assustadores a longo prazo. Basicamente, você vai perdendo sua capacidade cerebral, seus neurônios, você engorda, você vai criando um rosto mais redondo. Então é uma coisa muito complicada e vocês sabem o quanto eu valorizo a saúde. Então eu mostrei no Snap, gente, esse tratamento todo que eu fiz o dia que eu fui no dentista, porque eu achei que pudesse ser a solução pra muita gente. Eu fiz um procedimento de toxina botulínica, que é o Botox, aqui nessa região, né? Porque quando a gente morde, então tem aqui os músculos daqui e os músculos daqui. Então eles me marcaram toda, fizeram. E eu sei que, gente, o que pode acontecer, como todo procedimento, existe um tempo de acomodação, existem mudanças e também podem existir diferenças. O meu rosto, ele nunca foi simétrico. Então vocês podem até ver por foto, assim, tipo uma foto antiga de resenha. Se eu tô parada sorrindo, esse meu lado do rosto, como eu disse até naquele vídeo sobre o contorno labial, é o meu lado caído do meu rosto, mas sempre foi assim. Às vezes até de dormir errado, você passa dormindo assim errado por muitos anos e fica torto, normal. Então eu nunca fui uma pessoa com os dois lados do rosto iguaizinhos. Esse meu sorriso sempre puxou um pouco mais pra baixo. E o que aconteceu nesse tempo? O Botox, gente, ele paralisa o músculo. Então, pra quê? Pra minha mordida perder força, pra eu melhorar toda essa inflamação, a minha dor de cabeça, o meu cortisol e outras coisas. Tanto que eu vou até refazer meus exames de cortisol agora pra saber se ajudou. E então leva mais ou menos, eles me explicaram, olha, a toxina botulínica vai levar mais ou menos 1 mês pra fazer efeito e vai acomodando, só que às vezes de um lado pega mais rápido, do outro não, então pode ser que fique meio estranho no começo. Mas gente, sério, se você já teve um problema de saúde, você não quer resolver? Então, sabendo disso, eu falei, tá, vou resolver, não importa o que for acontecer no meio do caminho. Então, assim, tipo, hoje, quando eu sorrio, o meu sorriso, ele não abre tanto quanto abria antes, então ele fica um pouquinho mais durinho por conta do efeito. E esse lado, ele vai um pouquinho mais pra baixo, mas isso já acontecia antes, então o que acontece? Acentuou. Só que, eu não tô preocupada com isso, sinceramente. É claro que é muito mais lindo ter aquele sorriso, até minhas bochechas diminuíram porque eu desinchei, meu rosto todo desinchou. Então é claro assim, tem um rosto super simétrico, super harmônico, mas eu nunca tive. E eu não quero continuar tendo esse problema de ficar me mordendo à noite. O meu dente, o esmalte do meu dente, desse dente, tá arriscado, meu dente tá praticamente rachado, gente. Aqui, toda a minha lateral não tem serrinha, eles são redondos, de tanto que eu já fiquei assim. Então eu tô usando uma placa que eu vou mostrar pra vocês agora, que em 1 mês ela tá praticamente quebrando, e isso porque eu tô com esses músculos muito mais enfraquecidos. Então, pra vocês entenderem, sabe, é claro que cada um tem o seu jeito de se pronunciar sobre alguma coisa, alguns criticam, alguns perguntam por perguntar, alguns têm curiosidade, mas você nunca sabe se realmente tem um problema de saúde por trás.
às vezes um problema psicológico por trás. A gente nunca sabe o que acontece na vida das pessoas. E eu tava passando por uma fase difícil, sinceramente. Então ter resolvido isso, gente, vocês não têm noção do alívio. Eu não tive mais a dor na minha cervical, eu não tive mais a minha dor de cabeça que tava me deixando praticamente doente. Imagina você ficar com aquela cabeça latejando o dia inteiro. Então, pra vocês verem, a minha placa tá até sofrida. A gente vai continuar com o tratamento. Eu vou colocar uma placa mais forte pra conter o bruxismo e pra que eu não me torne um caso cirúrgico. Porque quando eu fui em outra dentista há um tempo, ela falou: olha, Juliana, você tá chegando a comprometer os seus ossinhos aqui do ouvido. Em criança, tem muita criança que tem dor de ouvido porque tem bruxismo, gente. Então, se vocês têm filhos, analisem esses comportamentos. Eu tava comprometendo os ossos do meu ouvido, que é uma região muito cheia de ossinhos, muito delicada, e eu entraria em caso cirúrgico. Então a gente tá contendo esse problema. O Botox me ajudou muito, gente, me ajudou muito aqui. Foi aplicada nessa região e nessa região. E eu digo pra vocês assim que se meu sorriso caiu, pouco importa. Se o meu rosto mudou, eu tô feliz que ele tá mais fino. Eu não vou mentir pra vocês que meu rosto tá mais fininho. Mas o que importa é que eu resolvi um problema que poderia ser algo muito sério no futuro, porque o meu pai tinha ATM, ele deslocava a mandíbula, saía do lugar, e o meu tava começando a fazer isso, tanto que quando eu abria a boca, eu não conseguia nem abrir tudo. Eu passei 2 anos, gente, sem conseguir abrir a boca totalmente, travada, sem saber direito o que era, sem conseguir comer uma maçã mordendo, assim, ó, porque minha boca não abriu o suficiente. Hambúrguer, imagina, eu tinha que cortar, não conseguia fazer assim. Vocês não vão sentir, mas quando eu abro e fecho, eu me instalo inteira. Então é um problema que eu tenho, mas que eu fui atrás, que eu tô resolvendo. Então é uma resposta pra vocês que perguntaram o que aconteceu com o meu rosto. Eu ainda tô nessa fase de tratamento, ainda vai mudar, vai ficando cada vez mais suave, vai ficando cada vez mais sutil, mas diríamos assim que eu tô 1 mês depois, eu tô no ápice da paralisia do Botox. Então fica mais durinho mesmo, mas logo vai voltando. Mas o que importa é que eu resolvi o que eu queria resolver, que era a saúde. Então estética, gente, nem sempre é o propósito, pode ser que seja de muita gente, mas no meu caso foi saúde mesmo, é uma coisa que eu considero séria e que tava me prejudicando o sono do meu marido e tava me tirando qualidade de vida. Então é basicamente isso, gente. Foi legal ter me aberto com vocês sobre uma coisa que é bem pessoal, mas claro que vocês estão aqui me acompanhando há tanto tempo, nada mais justo do que eu dividir com vocês. Mas eu tô bem feliz. E vocês viram ao longo do vídeo, né, as fotos de antes e depois, as coisas que mudaram. Mas eu tô bem feliz, eu vou continuar em observação e conforme eu tiver mais opinião sobre o assunto, eu vou dividir com vocês. E se você também se você também teve algum problema, que você achou a solução, deixa nos comentários, gente. É tão bom quando a gente consegue aliviar uma dor, quando a gente consegue achar uma solução pra um problema, pra uma coisa que vem te atrapalhando, né? Um beijo pra você, minha princesa, meu princeso, minha lindeza, meu lindeza. E continuem aqui no canal, sabe por quê, gente? Vai ter veda! Então, agosto, a gente vai se ver todos os dias. Sorrindo meio torto, sorrindo mais ou menos, ou sorrindo muito lindo, o que importa é que eu tô sorrindo por dentro. E é por isso que eu tô aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.